Vocês creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da vida de vocês? Sim, eu creio. Amém. Vocês prometem amá-lo, servi-lo enquanto vocês viverem? Sim, eu prometo. Então, mediante essa confissão diante de Deus e diante dessas testemunhas, sejam batizados em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito. Meus amados irmãos, boa noite, na paz do Senhor. Alegria imensa poder estar aqui com vocês. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui, né? Então, uma alegria conhecê-los. Eu conheço o pastor Samuel e a sua esposa e a filha também, né? A irmã Lucimara e a filha Analice. Isso, ela mesma. E é uma alegria, tem sido um privilégio poder andar com esses irmãos nessa caminhada de fé, honrando e bendizendo o nome do Senhor. Hoje é uma noite também muito grata ao Senhor, muito grata, porque eu posso estar aqui com a minha família, né? E não é sempre que a gente consegue, né, agenda para estar juntos, e hoje consegui trazer todos eles para juntos adorarmos a Deus e glorificarmos o nome santo do Senhor. Eu quero convidar você a aplaudir aquele que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Por isso, convido você a tomar assento. Quero já preparar minha esposa, Cida Lopes. Sou pastor na cidade de Guarulhos, um dos pastores ali na cidade de Guarulhos, porque Guarulhos tem 1,5 milhão de habitantes, e nós temos várias igrejas ali espalhadas, e pela misericórdia do Senhor eu estou pastoreando a primeira igreja fundada pelo missionário Manuel de Mello. Glória a Deus. Há 63 anos que ela foi fundada. Nós, quando fomos para Guarulhos, a nossa história é interessante, porque eu era pastor novo, nunca tinha pastoreado uma igreja, estava trabalhando na convenção há 1 ano e pouco, e o pastor Luiz, então, nos convidou para pastorear a nossa igreja em Guarulhos, que estava fechada há 5 anos. Então eu fui com a minha família, eu, a Cida, e as nossas filhas eram novas, tinham 8, uma tinha 9 anos e a outra tinha 8 anos. E nós fomos recomeçar ali um trabalho árduo, um trabalho com muito choro, muito sofrimento, mas a gente nunca entende os planos de Deus para a nossa vida. Como o pastor Samuel disse, muitos anos atrás, eu havia entregue a minha vida para o Senhor, e quando eu entrei naquela caixa como uma oferta ao Senhor, então ele falou assim: bom, então já que é a oferta minha, eu vou usar para o propósito que eu tenho na vida dele. Nos enviou ali para Guarulhos, onde estamos até hoje adorando a Deus, celebrando o nome santo do Senhor. E hoje a minha família, toda a minha casa, ela também louva ao nome santo do Senhor. E nesta caminhada nós tivemos várias situações
complicadíssimas. Mas o Senhor, é Ele quem nos sustenta. Eu sei que você tem passado também situações, talvez situações problemáticas na vida, mas o Senhor é quem te sustenta, amém, queridos? E eu quero convidar a minha esposa, porque eu não vou fazer isso, mas ela vai fazer, adorar a Deus como um louvor. Podemos fazer isso, amém, irmãos? Amém. Então tá bom, eu já trouxe meu instrumento aqui. Eu não sei tocar tão bem como os músicos aqui, mas eu vou fazer. Vou tentar. Quero chamar aqui meu neto Kaique. Me empresta uma bateria. Amém. Quero chamar minha filha Aline. Carol também. E a minha neta Valentina. O microfone dela hoje é esse sul. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós estamos felizes por estar aqui nesta noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos adorarmos a Deus como família, não só família terrena, mas família espiritual. Porque é sempre um privilégio quando nós podemos nos reunir com os nossos irmãos em adoração. E esse louvor, ele é conhecido. Então eu gostaria de te convidar a se levantar para cantarmos juntos. O nome dele é Maranata. Nós estamos aguardando o grande dia
Graças a Deus. Obrigado, Valentina. Deus abençoe a sua vida. Convidado especial de hoje. Que festa maravilhosa, que festa linda. Uma festa completa por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta casa de adoração, neste lugar onde o nome dele tem sido engrandecido ao longo destes 61 anos de história. E ao longo desses 61 anos de história, quantas coisas Deus tem feito neste lugar. Alguns já estão há mais tempo e têm sobrevivido a tantos ataques, a tantas situações que passaram e viveram. Mas tudo isso é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. O que fazer quando chegamos numa idade avançada como a igreja está vivendo? Porque a igreja aqui não é uma igreja nova. Pode ter alguns crentes novos, como nós vimos irmãos descendo as águas do batismo e hoje estão caminhando na fé. Mas esta igreja, ela tem aprendido e vivido milagres e visto milagres acontecerem neste lugar. Quando eu digo neste lugar, não só aqui, mas de onde ela começou. E eu quero, pela misericórdia do Senhor, trazer uma palavra ao teu coração. Em meio a tudo isso, em meio a esse tempo que vivemos, o que eu devo fazer como igreja? Não somente a igreja, a instituição Brasil para Cristo, mas o que eu devo fazer como igreja, eu pessoalmente. O que eu devo fazer? Olhe para o teu irmão e diga assim: o que você tem que fazer? Nossa, mas não está tão animado assim, assim eu não vou fazer nada. Diga para ele: sabe o que você tem que fazer? Melhor. Sabe o que você tem que fazer? Diga, sabe o que você tem que fazer? Agora você vai ser mais direto. Diga assim para ele: avançar. Avançar. Glória a Deus. Amém? O que a igreja precisa fazer neste tempo? Aleluia. Avançar. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então eu, Gilmar, como igreja, como faço parte da igreja de Cristo, eu preciso avançar. E eu quero aqui pegar alguns textos da palavra de Deus para compartilhar com você esta mensagem, porque a ordem é avançar. Mas quando a ordem é avançar, nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar opositores no caminho, nós vamos ver tantas coisas que têm como propósito e objetivo nos parar, nos fazer parar. Mas eu não posso parar. Diga assim: eu não posso parar. Quando nós temos esta visão de que eu não posso parar, você pessoalmente não pode parar, o outro vai se espelhar em você e também vai dizer: eu também não posso parar. E aí é um grupo de irmãos, é a igreja, um espelhando-se no outro, dizendo: se ele não vai parar, eu também não. Amém. O problema é que tem gente, aqui não tem não, mas lá do outro lado, tem gente que se espelha naqueles que param. E por isso a igreja sofre, porque se muitos não tivessem parado, essa igreja, esse lugar aqui, estaria muito pequeno. A nossa igreja lá em Guarulhos, o espaço estaria lotado e a gente tinha que fazer 3 cultos ou mais. Mas tem muita gente que se espelham
estão se espelhando naqueles que param. Meus amados irmãos, vamos aprender algumas coisas hoje com a palavra de Deus, e eu espero, o meu desejo é que a minha vida seja um canal de bênção para esta igreja que está completando 61 anos de história. Abra sua Bíblia no livro. Tem dois textos aqui que eu quero ministrar. Do livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. Ô pastor, o senhor me ajuda no tempo, por favor. Eu nem olhei a hora que foi me dado a palavra. Nós já vamos ler aqui em Êxodo 14. Mas para você entrar na história, Moisés, ele é aquele moço que foi chamado por Deus desde menino. Deus havia trabalhado na vida de Moisés, proporcionado um milagre. Moisés, ele é criado no Egito, e ali ele passa 40 anos aprendendo tudo sobre o Egito. Sabia as portas de entrada, portas de saída. Moisés, ele teve intimidade com as pessoas da alta classe, das classes mais inferiores. Ele sabia entrar e sair em qualquer situação. Mas chegou um momento que ele precisou sair do Egito. Deus criou uma situação para que ele pudesse sair do Egito. E ele vai passar agora 40 anos servindo seu sogro Jetro. E nesse tempo de serviço, ele está pastoreando o rebanho do seu sogro. Mas não era aquele lugar que Deus tinha para Moisés, porque Moisés, ele era um milagre, e com milagre Deus usa para fazer coisas grandes. Você é um milagre de Deus, e Deus quer usar você para fazer coisas grandes, surpreendentes. Você é instrumento de Deus. Você é um milagre porque você foi tirado, assim como Moisés foi tirado das águas. Você foi tirado do lamaçal do pecado. Você foi arrancado com mão forte. A boa mão do Senhor veio sobre ti. Então eu sou um milagre. Então você é um milagre para ser usado nas mãos do Senhor. Passado estes 40 anos, Moisés tem um encontro com Deus. É a primeira vez que Moisés vai ter um encontro com Deus ali no Monte Horebe. Aquela sarça que ardia. E Deus o chama para o particular e fala assim: olha, Moisés, eu preciso de você. E você vai ser enviado agora para o Egito, porque lá tem um povo que é meu. E este povo que é meu, eu já preparei para eles uma terra que manda leite e mel. Há uma promessa para o meu povo. E eu preciso de um pastor. Eu preciso de alguém que os tire de lá e os leve em direção à terra prometida. E eu pergunto para você: para onde a igreja está indo? Nestes 61 anos de história, nestes 61 anos que a igreja está completando, alguns há 5 anos, outros há 3, outros há 20, outros há 40, será que nós já entendemos para onde estamos indo? Como nós cantamos aqui: Maranata, vem Senhor. Será que você sabe para onde está indo? Moisés é um pastor agora ungido pelo próprio Deus, e ele volta para o Egito, e ali Deus começa a operar grandes coisas. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Alguns pontos podemos anotar em nossos corações diante dessa mensagem.
quando Moisés já está ali. Não foi difícil para Deus agir e tirar o povo do Egito. Quando ele determinou o basta, já estava garantido a vitória, independentemente do que Faraó estivesse determinado a fazer. Irmãos, o diabo pode se levantar de todos os lados, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos libertar do poder da morte, da escravidão do diabo. Ele nos libertou e verdadeiramente somos livres. Aleluia! O livro do Êxodo, capítulo 14, então, vai falar algumas situações sobre este sair do Egito. E eu já vou ler. Calma aí. Todo o processo para eles saírem e viverem uma nova história se tornou necessário para que o povo de Israel, o povo hebreu, entendesse que era Deus que estava no comando. Diga para o teu irmão: nesta igreja e na minha vida, Deus continua no controle. Agora, irmãos, Deus estabeleceu pastores, obreiros, líderes para guiar a igreja. Isso é necessário, mas quem está no controle de todas as coisas tem nome. É Ele, o Senhor dos senhores, aquele que nós adoramos e bendizemos. Todo este processo, eu fico imaginando quantos milagres aquele povo viu acontecer, quantos prodígios da parte de Deus eles viveram. A outra geração não viu, a outra geração não participou, eles apenas ouviram, mas eles creram que Deus tinha feito grandes coisas. Aleluia! Os nossos filhos, eles não sabem o que nós passamos, mas eles ouviram: olha, o meu Deus, o Deus dos meus pais, Ele realizou grandes coisas na minha casa, na minha família, e eles hoje vivem milagres que Deus está realizando. Glória a Deus. Ah, meus amados irmãos, aquelas 12 pragas vieram, aquele povo estava todos no Egito, até que Deus disse: basta, chega, eu vou bradar, eu vou abrir as portas e eu vou marcar a história do meu povo. Aleluia! O Êxodo foi um marco na história dos hebreus. E o Êxodo também tem sido marco na história de tantas vidas que estavam aprisionadas nas garras de Satanás, e Ele nos libertou para que fôssemos de fato livres. Mas a porta se abre, o Egito é obrigado, Faraó é obrigado a liberar o povo. E eles agora estão saindo em direção à promessa. Diga assim: em direção à promessa. Em direção à promessa. Quem era o guia? Moisés, o pastor daquele grande rebanho. Há uma responsabilidade sobre a vida de um pastor. Não uma pequena responsabilidade, uma grande responsabilidade. Porque o rebanho, a ovelha, ela tem alguns problemas, e ela precisa de alguém que os guie. Porque se a ovelha não tiver o pastor, ela vai entrar por caminhos errôneos e vai se dar mal. Talvez você conheça uma ovelha que não quis ouvir a voz do seu pastor, aquele que Deus estabeleceu como líder da igreja, está se dando mal até hoje, e recusa ouvir a voz do pastor. Aos irmãos que se batizaram hoje, olha que privilégio vocês tiveram de, nesses 61 anos de história, descer as águas do batismo.
esteja atento à voz dos vossos pastores. Ah, como é bom ouvir. A porta se abre, Moisés é líder e ele está à frente, porque é tempo de avançar. Diga novamente: é tempo de avançar. É tempo de avançar. É tempo de Não avançar. pare, é tempo de Avançar. Mas não é fácil. Não é fácil avançar, porque o inimigo, tem um louvor que diz: o inimigo tenta laços e embaraços para me mas não vai. Aleluia. É Deus, Nem vou contar mais. sim. Porque não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Glória a Deus. É melhor. Aleluia. Moisés sabia disso, mas o povo não. Irmãos, aquele líder chamado Moisés, aquele líder que teve um encontro com Deus lá no Monte Horebe, quando a sarça estava ardendo, queimando, Deus havia derramado sobre ele uma unção poderosa. Ele ainda não tinha, mas naquele dia a sua vida foi marcada poderosamente. Coisas sobrenaturais vão acontecer. O outro texto para a gente fazer esta junção da mensagem, que eu vou ler agora o texto de Êxodo 14, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Pi-Hahirote, em Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Então Faraó dirá aos filhos de Israel que estão desorientados na terra: o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Eles saem do Egito. Deus havia determinado algo: o meu povo vai vencer. Aleluia. Glória a Deus. E vai acontecendo conforme o Senhor vai falando. Moisés, ele começa a andar na direção que Deus havia lhe dado. Deus não tinha falado com todo o povo. Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés. Tem hora que a igreja fica assim: mas aonde é que o pastor quer chegar? Parece loucura quando o pastor chega na igreja e fala assim: Deus falou o meu coração e a gente vai fazer desta forma, assim e assim. Nossa, que doideira é essa? Será que vai dar certo? Quem falou com o pastor foi Deus. Vai dar certo. Amém. Aleluia. Mas acontece que, diante deste trabalho tão pesado, algumas coisas vão acontecendo no caminho. Bem, o outro texto que eu quero ler, que a gente vai juntar esses dois textos, está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Dá para abrir aí? 1 Samuel. Então tomou Samuel, hein, Samuel? Pastor Samuel, olha, então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela. Qual é o nome? Ebenezer. E disse o que ele disse? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Você pode dizer isso? Até aqui Nos ajudou o Senhor. Aleluia. é tempo de avançar.
Glória a Deus. É tempo de avançar, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Avançar é uma ação que deve ser feita por causa da promessa de Deus. Moisés não tinha que provar nada para ninguém, ele só tinha que avançar. Ele não foi lá para provar alguma coisa para as pessoas, ele foi lá apenas com esta mensagem: nós vamos sair daqui, nós vamos avançar, aleluia. Deus já havia provado para o povo, através das pragas, que Ele estava no controle e os levaria até a promessa. Mas no avançar tem algumas situações que pode aparecer pela frente. Primeiro problema que aparece pela frente, diga assim: primeiro problema que aparece muitas vezes me faz parar. Pois é. 61 anos que esta igreja está completando. A nossa completou 63, né? A minha idade, 63 anos, e a gente muitas vezes fica assim: será que está dando certo? Está dando certo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É tempo de avançar, mesmo que o mar se apresente como um grande obstáculo. Diga para o seu irmão: eu não posso parar diante do grande mar. Porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Aleluia. Meus amados irmãos, o Mar Vermelho, olha só a extensão do problema. O Mar Vermelho tinha aproximadamente 2.250 quilômetros de comprimento. Não era um obstáculo pequeno. 355 quilômetros de largura, 3.040 metros de profundidade. Ele é um dos maiores e profundos mares do mundo. O mínimo era 29 quilômetros de largura por 490 metros de profundidade. Mas segundo os estudiosos, eles atravessaram no lugar mais estreito, segundo os estudiosos, que era entre 17 quilômetros a 20 quilômetros de largura e uma profundidade de 300 a 800 metros. Que loucura é essa? Isso é o mínimo. Agora imagina aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, e Moisés à frente, chega diante daquele grande obstáculo. O povo que estava atrás dele começa a dar glória a Deus. Não, começa a murmurar. Fala para o teu irmão: para de murmurar nos momentos das lutas, porque é tempo de avançar. De novo, pare de murmurar nos momentos das lutas, porque é tempo de avançar. Amém, irmãos? Nós vamos aprender um pouco com aquele povo que ficou tanto tempo escravizado. Agora eles são livres e estão diante do mar. E em vez de crer que Deus está no comando, eles começam a murmurar. E Deus não gosta de gente que murmura. Deus não gosta de gente que fica blasfemando. Deus não gosta, Deus ama aqueles que confiam que Ele continua no controle de todas as coisas. Aleluia. E aquele povo começa a murmurar, porque o mar está à frente e o exército de Faraó vem vindo atrás deles, mas a ordem era avançar. Como avançar diante deste grande problema? O homem de Deus tem uma solução. Olha a importância de um pastor dentro de uma igreja.
de uma igreja que olha para o pastor e fala: pastor, o que é que nós vamos fazer agora? O pastor fala assim: eu vou orar e Deus vai trazer resposta para a nossa igreja, para a nossa vida. Sabe por que a igreja está de pé até hoje? Porque não faltou intercessores nela. Aleluia. Moisés, ele vai buscar a Deus, e Deus dá estratégia para ele. Quando diz o texto lá no capítulo 14, versículo 10, diz: temeram muito e clamaram ao Senhor. Lá no versículo 15 diz: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, não parem. Enquanto você está marchando, os milagres vão acontecendo. Aleluia. É Ele que vai abrindo as portas, seja ela dos rios, seja Ele dos mares, seja Ele qual for. Enquanto você caminha por fé, Deus está fazendo milagres. Aleluia. Caminhe. Quem vai querer ficar esperando o inimigo chegar, se tem uma porta aberta? Disse Jesus em João 10, 9 ao 18: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Quando aquela porta se abre, quando Moisés estende a vara, o cajado, a porta se abre, é como se Cristo estivesse ali dizendo: olha, pode passar, a porta já está aberta. Aleluia. E eu não vejo aquele povo indo e correndo de qualquer jeito. Um estava ajudando o outro, porque eles tinham que descer para poder andar. Eles não andaram sobre o mar, eles tiveram que descer, andar em terra seca e subir do outro lado. Isso quer dizer, cada um precisou ajudar o outro. Diga para o teu irmão: me ajude. Eu preciso chegar do outro lado. Aleluia. Se você está entendendo, me ajude, porque eu preciso chegar do outro lado. Ninguém vai ficar para trás. Amém. Ninguém daquele povo ficou para trás. Todos eles passaram, porque até aquele momento o Senhor os ajudou. Aleluia. Bem, é tempo de avançar, mesmo que só tenha pão e água. Existem momentos na nossa vida cristã que somos colocados à prova, principalmente pastores. Quando chegamos em Guarulhos, fomos recomeçar a obra, e dependendo da igreja, nós tivemos situações complicadas financeiramente. As nossas filhas viram a gente contar moeda para comprar o pão de cada dia, mas não faltou. Não faltou. A minha preocupação depois de alguns anos era: Senhor, como que eu vou dar uma faculdade para as minhas filhas, visto que a igreja não tem condições de nos sustentar? Deus já tinha preparado todas as coisas. Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. Ele não falha em momento algum. A gente só tem que avançar. Deus. Aleluia. Aprenda a avançar na sua dificuldade. Aprenda a adorar na tua dificuldade. Aprenda a bendizer o nome do Senhor na tua dificuldade. Eu sou um pastor que tive 5 carros roubados. 5. E todos eles em momentos muito importantes na minha vida ministerial. E a Cida é testemunha, minhas filhas também, que toda vez que roubavam um carro, eu adorava. Uma vez estava trabalhando na igreja, pintando o chão da igreja sozinho, e eu tinha um Fusca bege, e toda hora eu saía para ver o Fusca. Tá aí.
Mas quando eu estava terminando a pintura, para voltar e fazer a última camada, eu escutei um barulho longe. Eu demorei um pouco para sair. E quando eu voltei e olhei, cadê o Fusca? E era o meio que nós tínhamos, não só para a nossa família, mas também para carregar muitos irmãos. Foi embora, e aquele dia, irmãos, eu estava sem um tostão no bolso, e começou a chover, e eu fui embora a pé. Cheguei em casa molhado, e a minha esposa olhou para mim e disse assim: cadê o carro? E ela falou assim: eu não acredito, de novo? Eu fui para o banheiro tomar um banho quente, e ali eu comecei a adorar a Deus, e eu falava para o diabo: eu não vou me mover 1 milímetro sequer da vontade de Deus para minha vida. Aleluia! Um verdadeiro adorador, ele nasce nos momentos difíceis, e ele vai continuar dizendo: eu não vou parar, eu vou avançar. Aleluia! Aprenda a avançar nos momentos de dificuldade. Avançar, mesmo que só tenha pão e água, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou ler a primeira parte e você responde a segunda, tá? É tempo de avançar, mesmo que só tenha pão e água, porque Até aqui nos ajudou o Senhor. em Números 11, versículos 5 e 6, o povo, ele vai ter um problema de memória. Ele vai ter uma queda de memória. E é complicado, irmãos, porque quando a gente vai completando muitos anos de história e de vida, e na nossa vida cristã, a gente vai tendo picos de memória baixa. Nós esquecemos que Deus continua no controle. Porque o povo, eles começam a ter saudade dos pepinos e melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. É tempo de avançar, mas o povo está olhando para o passado, está olhando para o que eles tinham antes de Cristo. Eu preciso olhar para a promessa, aquilo que Ele já preparou para mim lá na frente. Por isso eu preciso avançar. Mas o povo, agora eles olham e eles têm uma visão diferente a respeito daquilo que Deus está fazendo. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e você percebe que aqui tem 2 elementos principais na mesa: o pão e o cálice. O que eles tinham era pão e água. Mas aquele povo, ele chega num momento que eles acabam dizendo: nós estamos fartos deste miserável pão. Olha a cabeça deles. Eles não sabiam o que estavam dizendo. Foi por isso que vieram as serpentes no deserto, porque eles rejeitam aquilo que Deus estava dando para eles sobreviverem naquele momento. Ah, eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse o Senhor Jesus. É tempo de avançar, mesmo que só tenha pão e água. Não pare, continue avançando, porque tem uma grande porta aberta de milagre para a tua vida e a tua família. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. O maná é suficiente para nos alimentar até o fim da nossa caminhada. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É tempo de avançar como igreja, mesmo que as águas estejam amargas na hora da sede. Deixa eu te explicar algo. Este povo está indo em direção à terra prometida, assim como esta igreja está caminhando para o céu.
Mas lá no livro de Êxodo, capítulo 15, dos versos 23 e 24, diz que nesta caminhada em direção à promessa, eles entram na cidade de Mara. Tem alguma Mara aqui? Nome Mara? Tem Mara? Não? Nenhuma Mara? A Mara? Mara. Tem Lucimara. O meu é junto. É, tudo junto. Junto. Não serve. Não serve. Mas a palavra, o nome Mara, quer dizer amarga. E eles chegam em Mara, onde só tem água amarga. Meu Deus, você imagina só, você caminhando no deserto e chega numa cidade com sede, e você vai buscar na fonte a água, e quando você pega, dá um gole, a água é amarga. Você ia ficar feliz? Não, ia ficar doidinha. E o ruim é que começa a espalhar. Ih, gente! Não é o seu caso, não. Tá? Mas aqueles, né? Vão falar: ih, gente! A água aqui desta cidade é amarga. Vamos morrer de sede. Existem momentos que a gente precisa parar para ver milagres acontecerem. Existem momentos na vida pastoral que a gente está caminhando, pastores, e chegam nesse tempo que a gente acha que vai desfrutar de algo doce e tem amargura no caminho. Tem hora que a igreja está caminhando e fala assim: poxa, nós vencemos aquela etapa, e parece que tem águas doces, águas potáveis, e não são potáveis, são amargas. Mas calma, diga para o teu irmão: calma, que tem milagre. Talvez o teu casamento esteja no momento das águas amargas. Calma, que tem milagre para a tua família. Aleluia. Talvez a tua fé está passando por um momento amargo, aquele momento difícil. Diga assim: calma, calma, tem milagre. Aleluia. É Deus. E eles vão na pessoa certa. Aí, como é importante você procurar a pessoa certa. Eles foram procurar em Moisés a solução. Pastor Moisés, você nos trouxe aqui, e olha o que nós estamos tendo como recompensa: água amarga. Moisés fala assim: não tem problema, eu conheço o Deus de milagres. Deus de milagre. Ele começa a orar, e Deus transforma as águas amargas em águas potáveis, água doce, água boa para se beber. Aleluia. Receba esta palavra nesta noite. Nos momentos de amargura na tua vida, Deus tem algo novo para fazer. Aleluia. E as águas amargas, elas não são para durar para sempre, é até o momento, porque Deus entra com providência. Aleluia. Aleluia. É tempo de avançar, mesmo que as águas estejam amargas, na hora da sede, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quando eu falar essa outra parte, porque até aqui, você fortemente vai dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. É tempo de avançar, mesmo quando alguns abandonam o verdadeiro Deus e começam a adorar os bezerros de ouro, se desviando da promessa. Moisés, ele é chamado por Deus para subir ao monte. Lá em Êxodo 32:8, eles ainda estão a caminho da promessa, e o povo está caminhando. E Deus chama Moisés para um particular. Pense comigo nesta situação. Moisés fala para Arão: fica aqui com o povo, eu vou subir. Deus me chamou,
Moisés sobe o monte. E subir ao monte não era coisa de alguns minutos, levava tempo. E quando Moisés chega lá em cima, há um mover da glória de Deus no cume do monte. Há relâmpagos, raios. A glória do Senhor está naquele lugar. O povo viu isso tudo acontecer, mas eles estão no pé do monte. E lá no pé do monte, aquele povo, em vez de esperar a orientação para continuar avançando, eles vão buscar em Arão uma outra solução. A igreja que completa 61 anos de história já é uma igreja madura, amém, irmãos? Amém. Ela não pode buscar solução em outros, ela precisa permanecer firme naquilo que tem aprendido, que é a palavra de Deus, aleluia. Mas eles começam a falar para Arão, Moisés, eu nem sei se desce mais, eu nem sei se ele volta mais. Já fazem 40 dias que ele está lá. Faz para a gente um bezerro de ouro segundo aqueles a quem nós servimos, e vamos dar a eles, a este bezerro, a estes deuses, a glória. E eles começaram a tirar os seus pingentes de ouro, suas correntes, e ofertaram para criar um Deus. Irmãos, quando você vier à igreja para trazer a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor, traga com alegria, porque o dízimo e as ofertas que são destinadas para o templo não é para levantar deuses estranhos, é para continuar glorificando o Senhor dos senhores, aquele que tem abençoado a sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Se você ainda não é um dizimista, seja um dizimista fiel. Se você ainda não é um ofertante na igreja, oferte ao Senhor, porque há promessa para aqueles que assim o fazem. Amém. Mas eles resolveram dar oferta para criar um Deus, levantar um Deus de ouro. E Moisés estava lá em cima numa comunhão tremenda com Deus. Eu acho que ele não queria descer, até que Deus fala assim: Moisés, desce depressa, tem confusão lá embaixo, eu estou ouvindo um barulho estranho. Quantas vezes nesta caminhada pastoral nós ouvimos barulhos estranhos, barulhos que não mexem com o coração de Deus para trazer glória. Aí Deus fala assim: meu servo, por mais que você não queira, eu vou usar você para começar a ministrar uma palavra ao coração da igreja, que vai mexer a estrutura dela. E aí toda palavra, não sei se aqui já aconteceu, mas lá em Guarulhos quantas vezes já aconteceu, que a gente até convidava pastores de fora, Lu, Simara, convidava pastores de fora, e tudo direcionava a conselho, a aliança, a comunhão, a unidade. Eu falei: não adianta, é isso que Deus quer tratar com a gente neste tempo. Perceba que Moisés desce depressa e vê aquele povo já destruído espiritualmente, fora do caminho, mas o Senhor continuava com a sua promessa. É tempo de avançar. Você pode ter encontrado várias pessoas que se desviaram do caminho, e talvez está dizendo:
dizendo para você: ei, vem para cá, vem para o nosso lado também. Diga para ele: não dá, eu já estou comprometido com o meu Deus, eu já estou comprometido com a minha igreja, eu já tenho um pastor e ele foi colocado por Deus para guiar a ovelha, que eu faço parte deste rebanho. Você pode dizer amém? Amém. É tempo de avançar, meus amados irmãos. Mesmo quando você vê amigos seus se desviando da promessa, não pare, continue avançando. Imagine nós pastores, se toda vez que um membro se desvia e a gente para. Hein, pastor Samuel? Quantos você já viu pararem nesta caminhada? Famílias, jovens que ajudamos, pessoas que cresceram na igreja e de repente abandonaram a fé, deram as costas. Se a gente for parar, meu irmão, não vai ter pastor. Mas a gente continua avançando, crendo que Deus continua no controle de todas as coisas. Aleluia. Eu já estou indo para o final, me avisa aí. É tempo de avançar. Mesmo quando muitos estão deixando de crer na promessa. Nós cantamos aqui: Maranata. Tenho 5 minutos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos estão abandonando a fé? Quantos? Muitos. Mas eu entendo que o Senhor me chamou para ir até o fim. Aleluia. É tempo de avançar, pois a sua vitória está muito próxima. Olha aí para o teu irmão e diga assim: a tua vitória está mais próxima do que você imagina. Que você imagina. Amém. Eu creio, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando vai acontecer? Não sei. Estes dias enterramos 2 pastores, amigos, homens de Deus. Um deles tinha saído de um velório há uma semana antes do seu falecimento, e o pastor que estava pregando disse assim: quem vai ser o próximo da fila? Meu Deus. E ele estava lá, era um amigo, eram amigos. E esse pastor que faleceu tinha levado um pastor que pregou. E eles ficaram quase 2 horas conversando. Saindo dali, o pastor passou mal no caminho, foi para o hospital, morreu. Qual é a tua senha? Pergunta aí para o teu irmão: qual é a tua senha? Fala para ele: eu não sei. Eu não vim aqui pegar a morte, não. Eu só vim aqui para dizer para você: não pare. É, Deus. Não pare. Não desista por nada. Meu Deus. Por nada. Continue dizendo: olha, se até aqui o Senhor tem me ajudado, Ele continuará me ajudando. Eu creio na promessa. Aleluia. É tempo de avançar, porque a vitória está muito perto. Aleluia. Josué agora não é mais Moisés, agora é Josué que está no comando, e ele tem a mesma visão de Deus. É tempo de avisar, é tempo de avançar. O Senhor o chama e fala para ele: olha, seja forte, seja corajoso, não temas, não seja fraco, vá em frente. Mas não era fácil, porque ele encontra vários obstáculos. Ele encontra o Rio Jordão, e na maior dificuldade ele chega diante de Jericó, e ele vê aquelas muralhas. Talvez na primeira visão é impossível, só que ele estava servindo Deus do impossível. Amém. E Deus tinha falado para ele: olha, você vai fazer assim, e desta forma vocês vão rodear a cidade, e quando vocês rodearem a cidade, vocês vão ficar em silêncio, mas é no silêncio que Deus está trabalhando.
Aleluia. E Deus começou a trabalhar enquanto eles marchavam ao redor da cidade de Jericó. E na 7ª vez o Senhor falou: agora vocês vão gritar, vão tocar, e as muralhas vão cair. E foi o que aconteceu. A promessa, eles tomaram posse. Amém, graças a Deus. E só uma geração, só a geração que creu chegou até lá. Quantos morreram no deserto? Quantos pararam? Sabe, meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo, a igreja ela completa muitos anos de vida, mas nós olhamos para trás e a gente vê quantas gerações ficaram, quantos não acompanharam, quantos perderam a oportunidade de avançar. E você está aqui nesta noite, nesses 61 anos de história da igreja, ouvindo Deus falar com você: olha, não pare, mesmo que haja problema, dificuldade, não desista, porque Ele vem buscar a sua igreja. Amém. A promessa é verdadeira. O Deus da promessa está no comando. O que é que vamos fazer? Eu sei que as festividades da igreja, elas vão durar mais alguns dias, mas hoje é o primeiro dia, né? Hoje é o primeiro dia, e eu tenho o privilégio de poder estar aqui usando este espaço para ser essa voz de Deus para você, dizendo: não pare, é tempo de avançar. Jovens, não parem, é tempo de avançar. Homens, não parem, é tempo de avançar. Mulheres, não parem, é tempo de avançar. Obreiros, não parem, porque é tempo de avançar. Convido você a colocar-se em pé. Pegue a mão desse irmão que está avançando com você, seja na igreja sede, seja na congregação ou nas congregações, não importa. Somos um povo, nós não estamos separados. Aleluia. Somos uma igreja, a igreja é o Brasil para Cristo. Estamos avançando juntos, vocês aqui em Itapetininga, nós lá em Guarulhos, Indaiatuba em Itapetininga, mudando, vocês aqui em Indaiatuba, nós lá em Guarulhos, nós estamos avançando. Amém, irmão? Amém. Você quer que esse irmão avance junto com você? Amém. Em nome de Jesus. Amém. É, Deus nos ajuda. Ame esse irmão. Amém. Glória a Deus. Ame. Aleluia. Ele não precisa de ninguém para empurrar e falar assim: fica para trás. Ele está precisando de alguém que Aleluia. fala assim: vamos juntos. É, Aleluia. Deus. Não pare. Está difícil. Eu estou aqui com você. E o Senhor está Aleluia. conosco. É, Deus. Vamos caminhar juntos. Amém. Feche os seus olhos. Oh, Deus. Dá uma pegada do teu irmão. Você não está sozinho. O Deus, o grande eu sou, Ele está com você. Ele está conosco. Ele está à nossa frente. Aleluia. Aleluia. Bendiga o nome santo do Senhor. Tenta laços embaraços pra me envergonhar.
cajado que o Senhor deu, que é a tua boa palavra, que quando Ele abre a boca para falar o teu nome, o Senhor confirmará. Aleluia. Continue, Deus. Continue a obra que o Senhor começou há 61 anos atrás. Talvez não tenha tanta gente daquele tempo aqui, mas os frutos estão espalhados nesta cidade. Os milagres estão gritando aí aquilo que o Senhor fez.